Professor, é, essa mudança de temperatura aqui nesse nosso Rio Grande, no sul do Brasil, às vezes deixa a gente meio aperreado, né? Um pouco de tosse, né? Vamos levando. Tá tudo bem aí. Queria, na verdade, perguntar para o senhor, qual é o assunto para a conversa de hoje, professor Antônio? Buenas, Argemiro. Hoje nós trataremos sobre as enfermidades que acometiam os indígenas missioneiros. Ah, mas interessante. E quais eram as doenças referidas pelos missionários nas fontes históricas? Argemiro, antes de qualquer coisa é preciso dizer que a forma como as doenças eram classificadas nos séculos 17 e 18 é muito diferente se compararmos com o presente. Mas os missionários registraram inúmeras enfermidades que atingiam os indígenas, muitas delas trazidas pelos próprios europeus. Para nomeá-las, vamos nos aproximar dos estudos linguísticos feitos por Francisco Noelle, dialogando também com as fontes históricas jesuíticas. Acometiam os indígenas doenças de pele, como pústulas, chagas, ulcerações, manchas e erupções causadas por picadas de insetos ou por enfermidades como sífilis, sarna, sarampo, lepra e varíola. Os missionários registraram também febres tomadas muitas vezes como calenturas, embora estas fossem as febres calorosas e ardentes. Havia as doenças do trato respiratório, como dificuldade em respirar, resfriados, asma, tosse seca ou com catarro, expectoração com sangue, podendo isso indicar pneumonia, embora esse nome não apareça nos registros, ou tuberculose, conhecida como tísica. E a escrófula ou lamparon, que é uma inflamação dos gânglios linfáticos, cuja causa principal é a tuberculose ganglionar. Há registros de doenças pulmonares como pleurisia. Havia encefalite letárgica registrada como modorra, além de tifo e malária, registrada geralmente como calentura terciana ou quartana. Outra doença registrada era a difteria ou garrotilho, além da disenteria, do inchaço das glândulas e do bócio. Há também registros de coqueluche, peste bubônica, icterícia, conjuntivite ou mal dos olhos. Aparecem também registros de doenças venéreas como sífilis, gonorreia e o herpes. Mas bem se vê que a quantidade de doença que acometiam os indígenas missioneiros era imensa. Vamos falar um pouco, quem sabe, do impacto dessas epidemias nos povoados indígenas? De fato, Argemiro, muitas foram as epidemias que assolaram os povoados missioneiros, dizimando a sua população ao longo de mais de 150 anos. Os vírus, como nós sabemos, foram descobertos somente no final do século XIX. No período colonial, embora já se conhecesse a natureza contagiosa de várias enfermidades, acreditava-se na teoria miasmática, segundo a qual o ar poderia ser contaminado por nuvens de gases tóxicos que emanavam de corpos em decomposição, de vegetação ou de outro material orgânico, causando assim inúmeras doenças. A causa principal dessas epidemias, chamadas de peste, era assim atribuída pelos missionários à corrupção, à putrefação do ar. Elas eram fruto de um conjunto de doenças infecto-contagiosas. Dentre essas doenças encontram-se a varíola e o sarampo. Para entendermos melhor a situação, tomamos os dados trabalhados pelo demógrafo Robert Jackson sobre as epidemias acontecidas nos povoados guarani jesuíticos na década de 1730, quando 13 epidemias dizimaram a população dos 30 povoados missioneiros durante aquele período. E a mais letal foi a de varíola, que matou milhares entre 1738 e 1740. O que se sabe é que uma conjunção de fatores
contribuiu para as crises de grave mortalidade da década de 1730, quando uma epidemia se espalhou pelas missões em 1733, matando cerca de 19 mil indígenas. As taxas de mortalidade mais altas aconteceram em San Inácio Guaçu, Santa Rosa e Nuestra Senhora de Fé, as missões situadas mais perto da zona para onde os milicianos foram enviados para lutar ao lado do exército colonial. O sarampo matou milhares de pessoas nas missões entre 1735 e 1736, e a situação de fome e a fuga de muitos Guarani que saíam das missões em busca de comida, juntamente com o movimento de tropas e o tráfico fluvial, facilitaram a propagação do contágio. A varíola se espalhou pelas missões vários anos mais tarde, a partir de 1738, e entrou nas missões a partir de Assunção, estendendo-se ao longo do rio Uruguai. A mortalidade total nas 30 missões, segundo os relatórios, atingiu 18.013 pessoas em 1738, 12.592 no ano seguinte e 4.499 pessoas nos últimos estágios da epidemia, em 1740. Além disso, o número de nascimentos diminuiu de 4.618 em 1738 para 3.452 em 1739. A varíola ceifou a vida de milhares de pessoas e também reduziu as taxas de natalidade, de modo que a população das missões reduziu-se de 104.473 indivíduos, número reportado no final de 1737, para 73.910 pessoas no final de 1740. Uma baixa assustadora. Os dados demográficos levantados por Jackson sobre São Nicolau são ainda mais impactantes. Em 1690, 3 anos após a sua segunda fundação, 3.648 indígenas viviam naquele povoado e a sua população cresceu nos anos seguintes. Mas a epidemia de varíola, que aconteceu em 1718, reduziu-a, passando-a de 6.658 pessoas em 1715 para 5.729 em 1719. No entanto, a população se recuperou após a epidemia e atingiu um pico de 7.751 pessoas em 1732. As epidemias que aconteceram na década de 1730 reduziram a população de São Nicolau novamente. E o surto de varíola de 1738 a 1740 foi especialmente grave no povoado. Nos anos de 1735 a 1740, a população foi reduzida de quase 5.000 para 2.194 pessoas no último ano. Quase 10% dos residentes nas missões morreram durante os 2 primeiros surtos, em 1733 e 1735, mas a maior diminuição ocorreu em 1739. O censo geral preparado naquele ano registrou a morte de 1.030 adultos e 645 párvulos. A população diminuiu de 5.071 pessoas, registrada no final de 1738, para 2.048 pessoas no final de outubro de 1739 e ainda chegou a 1.772 no final de dezembro do mesmo ano.
Esse declínio se deveu à alta mortalidade durante o surto, mas também à fuga de alguns missioneiros que o fizeram para escapar da temida doença. Mas interessante, claro. A doença está em toda parte, né? Cada um do seu modo vai cuidando. E, e assim, professor, vamos falar dos cuidados que se tinha para evitar a disseminação da doença nos povos missioneiros? Argimiro, os jesuítas adotavam a estratégia de estabelecer quarentena para diminuir a disseminação da doença. A Carta Annua de 1632 a 1634 documentou a aplicação de medidas preventivas visando restringir a circulação de pessoas que haviam sido expostas à varíola no povoado de São Nicolau entre 1631 e 1633. O relato assinalou, abre aspas, embora a peste geral e cruel que houve no ano de 32 tenha feito um estrago muito grande em quase todas as reduções, São Nicolau do Piratini, por benefício particular do Senhor, escapou com muito pouco dano, para o que ajudou muito a indústria e a solicitude do padre Silvério Pastor, que a tinha a seu cargo. E vindo surgir nela uns como centelhas daquele furiosíssimo incêndio, fez levantar meia légua fora do povoado uns barracos adequados para onde fazia levar com grande diligência todos os que se sentiam atingidos, designando-lhes um alcaide do povoado que sempre lhes assistisse e diligentes enfermeiros que lhes servissem e dessem aviso ao padre de todas as suas necessidades espirituais e corporais. Pôs grande cuidado para que nenhum outro, ainda que fosse seus parentes, os visitasse por ser o mal tão contagioso, com o que não morreram senão 7 ou 8, o que foi singular misericórdia de nosso Senhor. Fecha aspas. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo, quando trataremos sobre a medicina missioneira. Agui VT. Obrigado. Ah, mas interessante. Olha só, coisa que eu não sabia, de fundamento. Muito obrigado, professor.